Bom dia, boa noite, você amigo, irmão, parente que me ouve, nessa manhã de domingo, para mim, 4 da manhã, quando estou gravando mais uma reflexão bíblica. Peço que a graça de Deus possa estar iluminando a minha vida, para que eu possa entregar a revelação da palavra de Deus, e que a mesma graça possa estar mudando o teu coração. Não sei qual horário que você está vendo ou ouvindo essa mensagem. O que eu sei é que você será inundado por essa graça. Graça essa que inundou meu coração. Esse Salmo de número 126, vamos ler os 4 primeiros versos e creio verdadeiramente que Deus tem uma palavra para você. A palavra de Deus nos diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor restaura nossos cativos, assim como renova as correntes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Até o verso de número 5. Para o tema dessa reflexão bíblica, quero dizer que é um desbloqueio. Mudando totalmente de tema, estávamos falando de Corpus Christi, estávamos falando da cruz de Cristo. Naquela mensagem da cruz de Cristo eu gravei quase 80 minutos seguidos e não tive tempo de fazer cortes e organizar, principalmente a continuação, o segundo tempo daquela mensagem. Quero pedir perdão pelas falhas e erros de português, porque depois de 70 minutos, haja memória, haja raciocínio, lógico, para estar falando e fazendo tudo certo. Quero crer que esse tema vai ser só para esse domingo, e quero crer que para o domingo que vem, Deus tem algo novo para as nossas vidas. Confesso que já estava com saudade de estar gravando algo para você que me ouve nessa manhã de domingo. Por que desbloqueio? Todos nós passamos por cativeiros esses que é de cunho material, é de cunho financeiro, é de cunho sentimental, de cunho espiritual, certo? Que todo homem e todo ser vivente passam por cativeiros em sua vida. E eu passei nos últimos 5 anos da minha vida, de 2018 até o ano de 2023, por um cativeiro maior que eu poderia ter passado. Mas olhando para a palavra de Deus, a nação de Israel passou por 70 anos e eu pensei que não suportaria mais nem um segundo. Aí eu fico imaginando a nação de Israel. Aí você poderia dizer: mas o teu cativeiro foi muito fácil. Eu queria dizer a você que meu cativeiro foi de cunho financeiro, foi de cunho sentimental e foi de cunho espiritual. Eu não sei qual é o teu cativeiro, eu não sei quantos anos o teu cativeiro. O que eu sei é que o Senhor me revelou neste Salmo de número 126 as ferramentas para que você possa estar vencendo o seu cativeiro, assim como estou vencendo o meu. Eu poderia dizer que está na ponta de cima da cisterna,
caçando alguém que possa me pegar e dizer: meu filho, eis aqui o caminho, eu estou contigo. Eu me lembro que na primeira parte do meu cativeiro, eu desci em queda livre, muito em queda livre, eu me desesperei. Em questão assim de outubro de 2017 a junho de 2018, eu fiz tanta bobeira na minha vida, porque o desespero, ele proporciona isso. As pessoas se desesperam e fazem besteira, falam o que não era para falar, pensam o que não era para pensar, fazem o que não era para fazer, mas Deus conhece os nossos cativeiros e Deus conhece as nossas limitações. E os últimos 3 anos, quase 4 anos de cativeiro, eu parei para ouvir o que Deus tinha a me falar, porque aquele que coloca você no cativeiro, ou que permite você ir a cativeiro, assim como Deus permitiu a nação de Israel, Ele é poderoso para lhe tirar de lá e lhe trazer lições para a sua vida, para que você possa estar aprendendo. E o que eu acho mais lindo com Jesus é que a gente, quando acha que está preparado de um lado, e a gente pensa que o inimigo vai usar todas as ferramentas para que venha nos derrubar desse lado, aí Deus permite que o inimigo venha triscar em nós, assim como triscou em Jó, em todos os seus bens, em sua família, em sua moral, a ponto de ele perder o respeito até com a sua esposa, de um lado muito contrário àquilo que ele estava pensando. E não venha me dizer que não é Deus que permite. É Deus que permite os nossos cativeiros. É Deus que tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre o inimigo de nossas almas. E não haveria coisa boa sem a coisa ruim. E não haveria luz sem trevas. E não haveria também céu se não tivesse o inferno. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso é causa pétrea. O homem roubou lá no Éden. E, portanto, todos os nossos cativeiros, como um desbloqueio, é possível de entender e usarmos as ferramentas que existem dentro de nós para que possamos estar vencendo. Muitas vezes queremos encontrar ajuda no outrem. Muitas vezes queremos colocar a culpa em outrem. Muitas vezes queremos buscar ou ouvir uma ajuda divina, mas tudo está dentro de nós. Tudo está a partir de nós. E esse mundo em que vivemos, há uma força de energia e de sinergia. Há uma força maligna e uma força benigna. E não tem como ser neutro nessa guerra, porque essa guerra começou lá na rebelião do inimigo de nossa alma, em que ele e a terça parte desceu e habita nos ares. Então há uma força muito grande. Bem verdade é que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas ele quer fazer de tudo para que possa nos alcançar. Então o próprio Jesus nos diz que esse mundo jaz maligno. E não é o mundo sistema, e não é o mundo intelecto, e não é o mundo visual, mas sim o mundo espiritual. Porque uma terça parte do inimigo de nossas almas se encontra nesse mundo. E ele veio, a própria palavra nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu louvo a Deus que nessa reflexão bíblica, o inimigo de nossa alma não tem poder sobre mim e a tua vida que é cristão, porque o nosso Deus veio para que possamos ter vida e vida em abundância. Aí você pode me perguntar na manhã desse dia: e onde está esse Deus meu nesse cativeiro? E eu posso lhe dizer e afirmar com toda certeza que Ele está dentro de você. Não tem um sopro lá do Éden?
aquilo é Deus, a vida existe em você. Não tem um sopro do Espírito Santo, do Cristo ressurreto, antes da descida do Pentecoste, a qual encorajou os discípulos a irem à igreja para pregar no dia de Pentecoste, e lá desceu o Espírito Santo. Ali é o sopro do Espírito Santo, que também existe dentro de você. E para os que creem no batismo no Espírito Santo, para aqueles que creem nos dons do Espírito Santo, aí há um revestimento sobrenatural de poder sobre a minha vida e a tua vida. Que você acredite ou que não. Aí você vai me dizer, se eu não acreditar, existe. E você vai dizer, e se eu deixar de acreditar, eu estou pecando? Não, peça a Deus. Deus tem para dar a cada um sem medida. Fé, ou níveis de fé, são dados a cada um. Mas a palavra de Deus nos diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente que existe, você pode dizer a este monte, ergue-te daqui, sai-te daqui, e ele irá sair. O que é o monte? O monte da incredulidade, o monte do teu cativeiro, o monte das tuas angústias. Você tem esse poder, basta buscar as ferramentas necessárias para que você possa estar vencendo toda e qualquer adversidade. Pois bem, li o Salmo de número 126 e 5 versos. Eu quero dizer, e sempre digo isso, ou dizia isso, quando ministrava, quando ensinava nas duas igrejas por onde passei. Salmo é o inário de Israel, e por ser o inário de Israel, ele não é capítulo, mas sim versos, porque é versos cantados. E também não é versículo, porque é verso cantado. E não é capítulo, porque é número, como se fosse o inário da congregação cristã. São números, e por sinal, é um inário muito lindo. Como se fosse a nossa harpa cristã, número, hino de número tal. Como se fosse os corinhos que cantamos na igreja carismática, são números. Vamos cantar o corinho de número X, e aí é número, e nesse número existe, eu quero dizer, existe uma força muito grande, uma lei do universo, nesse número ou nesses cantos. Como assim, Rui? Em uma partitura musical. Por isso que é bom a gente não desprezar o que a palavra nos ensina e muitas vezes levarmos ao pé da letra, porque atributos divinos, atributos de Deus são imutáveis. Deus não muda, ele é imutável. E quando digo uma simples coisa como a questão de ser cantado e não pregado e não exposto, já está nos dizendo algo. Número e versos. No verso existe cantado, existe uma partidura, e nessa partidura existe melodia, harmonia e ritmo. 3. Olha a lei do universo aí. Olha Deus falando para aqueles que não acreditam nele. Partidura, melodia, harmonia, sim, e ritmo. Aí você vai me dizer, não, mas isso aí nem de música eu não entendo. Agora você deve entender da matéria, que são átomos. E aí eu lembro do meu professor, o meu mestre. Átomos é o estado da matéria, que são prótons, elétrons e nêutrons. E você sabia que o ser humano existe prótons, existe elétrons e existe nêutrons? E eu vou dar uma lição de casa para você. É por isso que muitas vezes pessoas se chegam à nossa vida e de cara a gente se identifica com ela. E existem outras pessoas que chegam na nossa vida e a gente repele. E essas pessoas têm uma energia contrária à nossa energia. Átomos, matéria, prótons, elétrons e nêutrons. Estado da matéria: sólido, líquido e gasoso. Espaço: largura, altura, profundidade. Tempo: presente, passado e futuro. É por isso que lá em Salmo de número 90, Moisés
o homem mais manso da terra, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcance um coração sábio. Ele está falando de tempo, tempo passado, tempo presente e tempo futuro. O que é que Moisés está nos ensinando? Quem vive de passado não é museu. Quem vive de passado é aquele que está aqui no presente e olha para trás. Senhor, o que é que eu fiz para estar nesse cativeiro? Ora, o que você fez no passado determina o teu presente. E agora, o que eu fiz? Para onde eu vou? Oh Senhor, e a Bíblia nos diz: analise, pois, o homem a si mesmo. Eu estou aqui, eu tenho que olhar para o passado, já que eu estou em um cativeiro. Eu não vejo como se diz, um norte para a minha vida. Então olhe para o passado, olhe para o retrovisor, olhe para os museus, olhe para as obras de arte da tua vida. Olha, e você vai encontrar a solução para todo e qualquer problema. Ah, mas aí eu vou voltar para o passado, eu vou regredir como nas sessões de psicanálise, psicologia, de cotismo? Não, mas se necessário for, vá fazer terapia lá, dar dinheiro para eles. Mas eu quero dizer que o maior psicólogo do mundo se chama Jesus de Nazaré, e ele nos ensinou tudo, e ele habita dentro de você. Então, no presente vai determinar o meu futuro, mas o meu presente é tão incerto, eu não sei para onde vou. Olha para o teu passado. O teu passado determinou o teu presente, e o teu presente vai determinar o teu futuro. Não, aí você está falando é de tempo. Eu sou lá há tempo, eu estou com 150 anos, nunca aprendi nada nessa vida. Então, olhe para dentro de você mesmo, um olhar. Não tem aquele olhar retrospectivo? Não tem a retrospectiva da Globo? Todo ano, e agora as outras imitaram, e tudo que se passou no ano. Olhar retrospectivo. Olhe para dentro de você. Não tem também um olhar introspectivo, em que eu passei mais de 3 anos? Olhar introspectivo. Aí analise a você mesmo e depois olhe. Um olhar prospectivo, um olhar para o futuro. Mas se eu não estou vendo o futuro, então olhe para trás e tem um olhar prospectivo. Cale. Se Deus calou a boca, cale. Se Deus mandou parar, pare. Se Deus não fala, não fale. E você verá que Deus vai lhe dar a ferramenta certa para você sair do cativeiro. Agora, não queira dizer o que Deus não disse. Não queira viver o que Deus não determinou para viver a sua vida. Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E a palavra de Deus nos diz que naquele grande dia, Deus não terá ninguém por inocente. E o homem é o ser mais complicado que tem, porque o homem, ele é uma tricotomia. O que é uma tricotomia? É corpo, alma e espírito. Corpo, alma, espírito. E o pior do homem é que com a queda de Adão, o homem se corrompeu. Mas com o último Adão, como diz o escritor aos Hebreus, o homem pode se espelhar e olhar para ele e dizer: tenho um norte, tenho um rumo, tenho uma solução para a minha vida. O primeiro homem pecou, o último homem, o melhor homem, o homem perfeito, veio para nos restaurar diante de Deus. Os escritores hebreus falam do último Adão. O último Adão é Jesus. O último Adão é Jesus, o nosso espelho, o nosso espelho. E esses dias eu tenho falado tanto para algumas pessoas próximas a mim. Ah, mas o espírito não se corrompe. O meio-irmão de Jesus, lá em Tiago 4, fala da corrupção do espírito e tem os pecados do espírito. Paulo também fala desses pecados. Se Deus nos permitir mais para frente, nós vamos estar falando sobre esse assunto aqui na reflexão bíblica. Há também pecados da alma. A alma não se corrompe. A alma é como se fosse o nêutrons. Tá? A alma também se corrompe. E a alma corrompida, oh, coisa triste. E a carne? A carne quer distância das coisas de Deus. A carne quer distância de ir para a igreja no domingo. A carne quer distância que tua esposa vá
para a igreja do domingo. A carne quer que tu vá beber e você nem respeita a tua esposa, que vai ensaiar, que vai orar por você, que vai orar pelo teu filho, que vai orar pelo teu lar, que vai orar pelo teu serviço, vai orar pelo concurso que tu passou, que tu deixou de passar. E você nem respeita. Mas aí não é você, é a carne que existe dentro de você. Mas ainda bem que tem uma esposa que vai aos domingos à igreja para estar orando por você. Ela é mais evoluída do que você. E você está pensando que ela está regredindo, quando na verdade ela está fugindo das tentações da carne, está fugindo da tentação do espírito, da corrupção da alma, está alimentando o espiritual. Porque nessa tricotomia, a alma é um corpo neutro, é o elétrons. Ela se alimenta ou se enche da carne ou se enche do espírito. Um corpo em que a alma é alimentada pela carne. Coitada dessa alma, ela é uma alma sofrida. Agora um corpo em que essa alma é alimentada pelo Espírito. O semblante dele é diferente. A conversa dele é diferente. O norte dele é diferente. Então, pessoas que buscam a Deus, pessoas que vão à igreja, nem que seja ao domingo, pessoas que ouvem o seu pároco ou pastor, essas pessoas são diferenciadas, ou pelo menos se esforçam para ser diferenciada. Aí você vai me dizer, tricotomia, a lei do universo rege isso. E aí com Deus, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai é imutável, Deus Filho é bondoso, é amoroso, e o Espírito Santo é o nosso ajudador, o Espírito Santo é o nosso auxiliador. É como se Jesus dentro de nós fosse o nosso noivo e o Espírito Santo fosse a noiva. O que é a esposa para você? É a tua adjuntora, é a tua auxiliadora. Assim é o Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Por isso que ele é maravilhoso, por isso que ele é extraordinário. Agora o problema é que o ser humano é cheio de ímpeto, o ser humano é cheio de verdades, e dentro dessas verdades há 4 sentimentos tristes, há 4 sentimentos em que nós não sabemos lidar com ele. E aí, para que possa haver um desbloqueio, nós precisamos entender, e vamos entender nessa manhã, nessa reflexão bíblica, em o nome de Jesus. E quero dizer a você que nunca ninguém te deu essa aula de química, ou de física, ou de cultismo, ou de psicologia, embora você está pensando que seja barata, mas foi o próprio Deus que me revelou essa mensagem para me entregar a você nessa manhã, para que você possa despertar, assim como a nação de Israel despertou e voltou para casa pós-exílio, para começar uma nova história com o seu Deus, o Deus de Israel. Primeiro sentimento é o medo. Segundo sentimento é a raiva. Terceiro sentimento, alegria. E quarto sentimento, tristeza. Medo, raiva, alegria, tristeza. 4 sentimentos. E isso é ruim? Não, isso é ótimo. Mas assim como você tem que buscar o equilíbrio entre corpo, alma, espírito, você também tem que saber quais esses sentimentos e o que esses sentimentos têm para lhes dar, para lhes oferecer. A pessoa carnal demais é triste demais. Agora, essa pessoa espiritual demais também é chato. Porque é uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer estar perto dela. Então, busque o equilíbrio. O equilíbrio é a receita certa e é o segredo certo para o sucesso. Busque o equilíbrio. O que é o medo? O medo nos avisa sobre algo. Então, o medo é bom. O que é a raiva? A própria Bíblia diz, e a raiva não é ruim não. Ireis, mas não pequeis. O irar, o ficar zangado, não é ruim. O ruim é você fazer besteira depois de zangado. Eu estava aconselhando alguém próximo a mim essa semana e ele dizia, eu sou muito impetuoso, eu não dou conta de segurar. E eu dizia para ele, conte até 1, 2, 3, 4 e você vai ver que a tua mente, a mente de Deus que habita dentro de você, vai fazer com que você não peque. Porque quando você gritar, porque quando você errar, aí você
perdeu a razão. E embora você estando certo, você se torna uma pessoa errada. Então a raiva é um sentimento bom, é aquilo que você joga para fora, aquele lixo velho, aquele lixo tóxico. Mas tem que saber jogar, não é para qualquer um. É por isso que o homem espiritual é diferenciado, porque ele tem um Deus a quem ele possa falar, ele tem um Deus a quem ele possa desabafar, ele tem um Deus a quem ele possa dizer o que ele está realmente sentindo, e Deus lhe entende. Você tem esse Deus? Você fala com ele? Você tem intimidade com ele? Você ora a ele? Tem liberdade. Tem liberdade. Meu avô sempre dizia: meu filho, estou orando e parece que Deus não me ouve. Eu falei: pô, Deus está lhe ouvindo. Agora o problema é, ouve você mesmo. Vê o que você está pedindo. Talvez é um pedido de um tolo, né? Dá vontade de dizer. Mas eu ia dizer isso para o meu avô, e ele falava o pedido, e dizia: meu avô, pelo amor de Deus, nem eu, se fosse eu, daria isso para o Senhor. Imagine Deus, o que te criou, o que quer o melhor para a tua vida, o que sabe do fim desde o princípio. Então, tenha intimidade com Deus, crie momentos de intimidade com Deus, e você vai ter com quem desabafar. Alegria, eita, alegria é coisa maravilhosa, mas a alegria ela também é prejudicial. Não já viu bobo alegre? Já ouviu falar do bobo alegre? Pois é um sentimento ótimo. Eu estou vivenciando ele esses dias, depois de 4 anos sem haver uma lágrima no meu olho. Eu estou vivenciando esse sentimento de alegria, e é por isso que eu lhes peço perdão pelos momentos que chorei, porque há quase 4 anos não sabia o que era chorar. E esse sentimento faz você bobo, vai você abestado, vai você uma criançona. Eu tenho observado um cão que eu tenho aqui em casa. E eu tenho um outro cão mais adulto. Ele era muito triste, eu nem vou dizer o nome dos dois, porque esse nome ele é profético. E quando eu recebi eles no início da minha descida ao poço, eu vou dizer: eu quero esse cão maior, porque é profético esse nome. Isso é nome de sacerdote, eu quero ele para a minha vida. E fiz de tudo para pegar ele. E agora no final, na subida dessa cisterna, eu falei: não, eu preciso pegar outro, porque esse cão está muito triste. Esse cão está magro, eu dou todo remédio e ele não come. Aí não tem... Deixa eu ver, deve ter 30 dias que eu peguei um cãozinho pequeno, um cãozinho alegre. A alegria do cãozinho pequeno já contagiou o cão sacerdote. Tá uma benção, tá uma alegria. Estou acabando com tudo aqui em casa. Amanhã eu sujei a roupa largada, é chinelo, é areia espalhada, mas a alegria contagiou. E eu vou bater eles? Não, porque eles estão igual bobão alegre. Então, bobão alegre? Então, a alegria faz você fazer besteira, então tem que se controlar, tem que ter o domínio próprio para que você não venha fazer besteira. Já a tristeza, que todos dizem: tá com depressão, tá com síndrome do pânico, não sei o que. A tristeza é um sentimento bom, é um sentimento de você olhar para dentro de você, é um sentimento de autoconhecimento, é um sentimento de introspecção. E todo ser humano tem os dias bons e tem os dias maus. Agora o problema é que nos dias de hoje tudo é síndrome. Arrumam síndrome para tudo, porque é mais fácil tratar com remédio do que tratar as feridas que existem dentro de você. Porque as feridas do corpo tem delas que é curada com comprimido, mas as feridas da alma só é curada com jejum, com oração, com a palavra de Deus. E quero lhes dizer que há enfermidades da alma que também não é curada com remédio nenhum, a que vem para o corpo. Exemplo, câncer e tantas outras que são doenças do psique, doenças da alma, que é difícil de ser curada. Se não tratar, a alma morre de câncer. Mas quando as pessoas evoluem e procuram, aí sim, elas buscam e acham solução. Existem pessoas e exemplos a serem seguidos. Exemplo,
Essa senhora que vive nas manhãs da Globo é um exemplo a ser seguido. Há quantos anos ela luta contra esse câncer e o câncer nunca mata ela, e ela está matando o câncer e todo dia tem um pensamento lindo para nos falar. O que é isso? É uma evolução da alma dela. Aí ela consegue vencer o tratamento do câncer. Então, câncer é doença da alma. Câncer já existiu na época de Jesus, chamava gangrena. Então, é setas e setas malignas que vêm para nos derrubar. É um desequilíbrio hormonal. Essas células existem dentro de nós e o desequilíbrio de vida, o desequilíbrio entre corpo, alma, espírito, o desequilíbrio de alimentação faz com que esses cânceres venham se desenvolver em nós. Então, tristeza é um sentimento bom. Agora nós temos que dominar todos eles e não deixar nenhum deles nos dominar. Para sintetizar o que eu estou lhes dizendo, eu quero contar a história de 3 pessoas que eu mais admiro na minha família e que eu tomei como espelho para a minha vida. Quem sabe foi na minha formação de caráter, que diz que a formação do caráter até 7 anos de idade, talvez seja isso que ocorreu. E eu impregnei a minha vida com essas 2 pessoas. A primeira pessoa, eu quero denominar o nome dela de Da Lua, porque o apelido dele se chamava Da Lua. E agora, como eu falei para vocês que era tema sempre atual, queria dizer em reflexão bíblica, e a palavra de Deus é sempre atual, bem atual. Não é que ela se renova a cada manhã, ela é imutável, mas cada vez que a gente lê um verso como esse, ela renova a nossa mente, renova o nosso coração e nós trazemos algo novo para você. É o que eu estou trazendo nessa manhã. Segunda-feira vai começar uma novela por nome Mulheres de Areia. Pessoas da nossa época, lá dos anos 80, vai lembrar dela. Uma novela legal, em que o Da Lua é alguém que vive na beira da praia. Beira da praia, lá fazendo bonequinho na areia. E existem 2 irmãs, uma do bem e a outra do mal. E a do bem, o Da Lua, se apaixona. E a do mal é o calcanhar de Aquiles do Da Lua. E aí entra uma terceira personagem, a personagem rica, a personagem intelectual, a personagem evoluída. E aí, essa personagem do mal, essa pessoa intelectual desenvolvida vai se apaixonar pela personagem do bem. E a personagem do mal, vendo que essa pessoa rica, intelectual, vai se apaixonar pela pessoa do bem, pega e rouba o personagem da pessoa do bem para tomar essa pessoa da pessoa que era do bem, E aí o Da Lua consegue perceber isso, consegue perceber quem é do bem e quem é do mal. Já o coitado, que é rico, que tem um psique elevado, que é de uma família bem sucedida, ele não consegue perceber e ele é ludibriado pela pessoa do mal, porque elas são personagens gêmeas. O que eu quero lhes dizer? Eu disse dias atrás que nunca vi uma coisa parecer com a mentira e com a verdade. Mentira e verdade andam junto. Lembra da história de Salomão, que queria cortar o filho de uma das, e aí apareceu a verdadeira. Não, leva ela, pode levar essa criança, fica para tu, mais gente ela viu na tua mão do que ela morta um pedaço para cada. Então a verdade e a mentira andam junto, o bem e o mal andam junto. Mulheres de areia. Aí você vai dizer, o Da Lua, ele não tem nenhum problema intelectual para a nossa época, para o nosso tempo. Ele tem uma síndrome, sim. E aí você vai me dizer, que síndrome é que o Da Lua tem? Pesquise isso, dê uma olhadinha lá no personagem da década de 90 e você vai perceber que ele tem uma síndrome, mas ele sabe lidar muito bem com ela. Assim também é o personagem meu. Alguém em que eu admiro, não invejo, eu admiro. Alguém que eu nunca suguei a energia dele,
porque ele sabe que a minha energia é tão boa quanto a dele. E quando estamos juntos, há uma sinergia muito boa. E eu faço assim para passar 5 minutos com ele, porque 5 minutos que eu passo com ele é melhor do que 1 hora, 2 horas, 3 horas, muitas vezes, do que eu passo em muitas congregações a qual eu tenho visitado ao longo desses 5 anos. Então, com ele eu aprendo muito, porque é uma sinergia muito forte. Eu não estou roubando a energia dele, porque eu também levo energia boa para ele. Mas eu quero lhes dizer essa manhã que esse da lua, mesmo sendo diferente do mundo, mesmo sendo distante do mundo, mesmo na época de escola sendo apelidado de da lua, hoje ele consegue trabalhar de 2 em 2 anos. E eu aqui, ministro do Evangelho, 17 anos de formação, todo enquanto é tipo de curso de diácono, de escola de obreiro, de auxiliar até chegar evangelista, de estar terminando uma faculdade de teologia, para mim conseguir, oh meu Deus, administrar o que Deus me dá, que não é pouco. Eu tenho um trabalho muito grande e Deus me dá todo mês, contadinho. Imagine se Deus me desse de 2 em 2 anos. Meu Deus, a minha esposa e meu menino ia passar fome, porque eu não sei administrar. Mas o da lua sabe administrar. Então, para ele, eu tiro o chapéu. E ele é mal compreendido pelos nossos, porque os nossos não entendem, porque os diferentes, eles são mal compreendidos por tudo e por todos, mas que você queira ou não, sempre vai haver pessoas diferentes. E aí é um grande up para a nossa vida. Nós somos um ser social e tem pessoas que a gente ama, tem pessoas que a gente admira, tem pessoas que a gente quer do nosso lado, mas também tem pessoas que a gente resiste. Tem pessoas que passam na nossa vida, Senhor, que passe mais rápido. Tem misericórdia. Existem essas pessoas. E também existem pessoas que nós... meu Deus, eu odeio, mas não posso fazer nada. E nós não podemos fazer nada. Então existem esses 3 tipos de pessoas. Se nós sentimos isso, porque nós queremos que todo mundo goste da gente. Todo mundo tem que gostar de mim, que eu sou bonzinho, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não. Se você não gosta de todo mundo, porque todo mundo tem que gostar de você. Nem Jesus agradou todo mundo, que era melhor do que você. E a gente fica com complexo de inferioridade. E a gente desce para entender a pessoa. Não, deixa disso. Deixa disso. Tem gente que a energia sua não vai bater com a dela. Da mesma forma, tem gente que a energia dela não vai bater com a sua. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos fazer alguma coisa? Vamos! O que você quer? Não. Esse aí eu posso resolver. E o outro? Não. O outro? Não. Aprenda a dizer não também. Oh Deus. Aprenda a dizer não. O da lua dá conta de administrar o que ele ganha de 2 em 2 anos. E eu não estava dando conta de administrar nem o que eu ganhava todo mês. E você dá conta de administrar o que você ganha todo mês? Aí eu volto uma palavra para o meu pastor presidente. A gente não tem que pedir para que Deus abra as portas. A gente tem que pedir sabedoria a Deus para que possamos administrar o que Deus está nos dando. Há 20 anos atrás, éramos fanáticos, éramos crentes quadrados. Hoje em dia, o Pedro do Flamengo. Hoje em dia, quem mais? Roger Guedes, do Corinthians, que nem o Neto. Todos são crentes. Diego Ribas, um grande palestrante. Hoje em dia, ser crente está na moda. Ser cristão está na moda. Antigamente era uma pobreza. Eu lembro que comia crueira para ir para a igreja. Coelho do seu abdômen de farinha lavada. Hoje, antes de ir para a igreja, merenda. Depois que sai da igreja, janta. Lá na igreja, tenho dinheiro para comprar o que as irmãs têm para vender. Lá na igreja, eu não consigo mais nem ficar 1h30 observando o que Deus tem para falar para a minha vida. Vou no banheiro, vou no bebedouro.
um conceito. Aí você diz, o problema está na igreja. E eu digo a você nessa manhã, o problema está em você. Você é igreja. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. O problema não está no cultuar. O problema está no propósito do culto. Paulo não diz isso lá em Romanos 12? Para a gente trazer o nosso culto de psique para Deus? Ainda tem isso também. O povo gosta de ouvir uma mentira no nosso meio, aqui no meu. Eu estou falando no meu. Eu não estou falando no meio tradicional, não. Eu não estou falando no meio carismático, não. Eu estou falando no meu, aquele que eu tenho certeza. Esse dia eu fui no congresso. Nem ia falar isso, mas... uma bendita, abençoada, famosa aí. Mas é tão famosa que nem o sobrinho dela aguentou ela. Separou, mas anda aí, ó, contando história de troncoso. E o que é engraçado é que a igreja gosta desse negócio. Gosta de ouvir mentira, história de caruchinha. O que limpa é a palavra, o que liberta é a palavra, e a palavra é a verdade, a palavra é a vida. Ao coitado do pregador, quando vai pregar, meu Deus, me perdoe, meus irmãos, me perdoe. Segura a gravata assim, segura o pé assim, e fica se segurando. Se segurando. E eu pensei, na outra vez que ele veio, ele disse alguma coisa para o meu pastor. E meu pastor ficou magoado, e agora ele vai falar outra pior ainda. Mas ainda bem que Deus usou ele. Deus usou ele. E ele é um nordestino sangue quente igual eu. Mas ele teve que segurar uns 15 minutos para que Deus viesse